Rabino confronta padre Fábio Timelo. Por que eu devo pagar pelo pecado? Volta lá. Eu não concordo com o que Adão fez e não aceito. Aceitando não, eu tenho pecado. E para ter a salvação, eu tenho que aceitar Jesus. Quando Deus chega assim e fala assim para Adão, Adão, não coma. Volta lá. Certamente morrerás. Certamente. Se a morte entrou pelo pecado, conforme Paulo está colocando aí. Certo. Então, Entrou por onde? Entrou por onde? Sabe uma dúvida que eu tinha? Que depois eu fiquei achando que era muito idiota quando eu era mais novo. Que eu vi os padres na TV e eu falava, caralho, como é que eles tomam banho com essa roupa, né? Só que eles tiram a roupa de padre Como alguma qualquer hora. pessoa, né? Pois é, eu não sabia disso. Fontana. Como que deu? Olha aí, ó. Olha a Meisongs aí, ó. Boa noite, chat. Você já deu boa noite 3 vezes, Meisong. Tô te tirando da live. Volta lá. Os pôde fazer uso para Adão do que a morte, gente. se a morte só, segundo o raciocínio, partiria a entrar por intermédio de Adão. De que jeito? Vai entrando, Ô, Meisongs, deixa eu te falar. Faz uma mesa de sushi que tu vai ficar feliz, mulher. Volta lá. Padre, o que Adão cometeu? O senhor... Ai, Cadê Adão, o padre comete, de Melo? Adão. Cadê Colocou aquilo que Adão padre fez. de Melo? Que é esse? Moleque, olha esse padre aí, pô. é esse? Olha a pinta do padre. Quem é? Olha o que? Se eu concordo. Opa! Gente! Não, peraí. Gente! Esse não é o padre de padre? Esse é outro padre? Olha a pinta do padre aí. Esse é outro Adão. padre? Esse não é o Timelo, não? Não. Mas eu vou botar esse nome lá na thumb. Aí deixa, fica no vídeo, vai ser legal, É cara. o padre Pink Blinders. Esse padre é gente boa? Ninguém tá rindo aqui. Volta lá. Não, Exemplo. porque foi ele que Exemplo. pela história da salvação, é quem nos prejudicou humanamente. Você aceitando aquilo que Adão fez, aceitando ou não, o senhor tem pecado? Tenho. Adão pecou, eu não aceito o pecado de Adão, mas eu tenho um pecado segundo a Olha aí Bíblia, o que ele certo? fez, Pecado o movimento humano. que ele fez. Volta aí o movimento que ele fez na cabecinha. Tenho. Adão pecou, eu não aceito o pecado. Tá vendo o que é que tu tá se parecendo? Que é isso? Não eu não faz faço isso, eu não faço faz isso. isso. Gente, a gente Não tá com faz 170 pessoas na live. Com quantos likes a gente tá, por favor? Sabe? E aí, cara, boa noite. Cara, tô sabendo que é do seu aniversário, cara. Parabéns aí, Parabéns, tá? Vai Sassa. dizer que vocês estão reagindo aí. Falei, tô chegando agora aqui na live, tá? Esse Diz aí. padre não é Eu tava aquele vendo da você falando pedra aí sobre a com ela. questão do ser humano ser um ser cultural, não sei o que, com a topologia, mas, cara, por isso que ninguém leva a topologia a sério, tá? Tipo assim, cara, tem que entender um pouco mais sobre os organismos da Terra. Não é só o ser humano que é social, não, que é cultural, não, tá? Tem vários cetáceos que são culturais e é estudado isso. Tem também alguns primatas, além do ser humano, tem também os próprios elefantes, tá? Então tem que saber antes, cara, que não é só o ser humano que tem cultura, tá? Lança E tipo leite, assim, não- cara, mas fala aí, diz aí o que, é que você Lança acha sobre leite isso aí. Parabéns aí, tá, cara? Eu tô achando muito engraçado aqui. Feliz aniversário. Ô, cara, eu quero tanto que um dia tu esteja mandando esse live pix e tu engasgue. Aí você vai. 3 ou então no Deixa eu te falar raio. aqui. Não, pô. Gente, vocês vão fazer eu tomar... Deixa eu te falar. Isso aí que você tá fazendo com a Meisong é errado, cara. Não é muito fácil fazer. Sua habilidade, não, cara. porque tá Às vezes ruim, a pessoa- sabe? Cara, Pessoal, deixa eu tá te ruim. falar. Tu vai fazer eu tomar... É isso, não é? Calma. Tu vai fazer eu tomar processo. Gente, É isso, não é? Porque aí dá pedra, Gente. você faz Bitcoin. 3 raião? você É minera, isso, minera, gente. minera. Gente! Olha o raio, porra. Gente, Aí, vamos lá, Rodrigão. vamos Pecado de lá. Adão, mas eu tenho um pecado segundo a Tem. Bíblia, certo? Pecado humano. sim. Ok. Que nós chamamos de pecado original. Aceitando ou não, eu tenho um pecado, não é Sim. isso? Sim. Olha que interessante isso aí que Paulo está colocando. Paulo. Aceitando ou não o que Adão cometeu, eu tenho um pecado. Paulo. Por que para ter a salvação eu tenho que aceitar? Não seria lógico, então, já que Jesus... Olha aí o título, ó. Padre Eu tô Fábio muito Timelo versus Padre Lança Leite. Eu não aceito o pecado. Não Ô, pode. Tihan. Não pode, Tihan. Aí tu vai me fuder, cara, com todo respeito. Jesus morreu na cruz, já que morreu por todos, porque eu tenho que aceitá-lo para ser salvo. Eu não concordo com o que Adão fez e não Mas aí tu, Eu tô muito confusa nesse tu não corte. precisaria nem estar debatendo isso aí, cara. A Mas não verdade é precisa essa. aceitar. aceito. Aceitando ou não, eu tenho pecado. E para ter a salvação, eu tenho que aceitar Jesus? Não seria algo irreal do que Paulo está tratando aí? Mas é interessante, o senhor entendi. leia o versículo 20, ali onde o senhor parou. Meu Deus, será que o padre Veio, pode porém, a lei para que a ofensa tá bem- abundasse. Sobe Sobe só mais um um pouquinho. pouquinho. Ou desce. É, Sobe ou tanto desce faz. pra gente ver o vinho. Caralho, olha o mindinho aí como tá no estilo, pô. Ei, Meteu a eles beca. dois, né? Estão todos de estilo. Olha Ele eles. meteu a beca, pô.
Pegou no meio da tela. Aí, Isso. Pedrão, valeu. Veio, Tela do carro. porém, a lei para que a ofensa abundasse. Que até então, sem a lei, Estava lá no tempo não tem lá de limite. Moisés. Isso. Não tem como você... Como que você julga se é ofensa Não ou tem não, se como. não tem lei, se não tem um parâmetro Não a tem ser como. seguido? Então não tem. Agora que chegou a lei, criamos a lei, Moisés estipula a lei, então a partir de agora nós só sabemos. Se todo ser Lei humano mosaico. se todo ser humano é filho de Deus, quem é seu pai? O pai de Deus? Você sabe que encontraram alguns livros, não sei se você viu essa... Tem um canal aqui que eu acompanho de história, que fala história antiga, eu acho, não sei qual que é muito bom esse canal. E ele tava falando que encontraram algumas partes de livros que falam sobre a origem de Deus. Certo. Lá na região onde Queria Jesus saber, viveu queria e ler, tal. eu gosto dessa Aí ideia. fala sobre a origem de Deus, assim, de onde é que Deus veio, que ele é de uma dimensão superior, mas que ele não é... Jesus. Não, que ele não é o ser supremo. Tipo assim, que ele é parte de uma dimensão superior, mas que existem outros seres também que são tal qual ele, mas que estão em outros Mas lugares. então tal, Deus coisa assim. Jesus? Não, Que- Deus acima de Jesus, o pai de Jesus, tipo isso. Entendi. Loucura, né? É uma fanfic. É loucura, é muita loucura, muita Eu loucura. gosto de saber. Eu penso muito na experiência divina, sabe como o quê? Como um lugar. Como se ao mesmo tempo que fosse ser, fosse lugar. Porque se tá em tudo e é tudo, não, a gente não pode dizer que é personificável. Mas existe uma outra... Por que eu faço isso com a ciência? Porque tudo eu penso isso, sabe? Mas eu pensei, é espaço-tempo, né? Então já seria uma outra dimensão, né? O que não tá errado, o que ele faz E parte sabe uma de coisa que eu tudo. tava pensando também esses dias, Espaço-tempo Lore? faz parte de Que eu tudo. não sei se eu vou conseguir elaborar isso muito bem, mas eu comecei a pensar na percepção como uma dimensão. Tá. Não na A percepção... sua. Cada percepção constitui É uma dimensão uma diferente. dimensão diferente. Eu não sei se uma dimensão, mas Porque eu aí acho é como se a gente cria... uma distorção temporal aí, eu acho que sim. Eu acho que é tipo assim, é como se a gente criasse dentro da realidade uma forma de realidade a partir da forma como a gente percebe a realidade. E essa forma de realidade tá confluindo constantemente com a própria realidade. Então, E mas aí aí a eu gente acho que cria é uma terceira coisa. eu acho que é uma distorção temporal, porque a sua percepção é dentro do seu tempo que você entende como tempo, que às vezes dilata. Não, assim, mas quando aí eu a tô gente ansioso, estaria considerando que o tempo seria uma dimensão. o espaço-tempo. Mas eu tô dizendo que além do tempo como dimensão, a percepção como uma dimensão também. Não sei se como uma dimensão, por isso que eu tô falando, porque se fosse pensar como um buraco de minhoca, em que o tempo existe e a gente tá pensando que a percepção distorce isso, e aí a gente iria pensar, tá, então é como se naquele momento que a gente pensa diferente, a percepção muda outra coisa. Agora, existindo uma outra dimensão que se chama percepção, nunca pensei sobre isso, Sassa. É uma coisa que... Eu tenho pensado sobre isso. Mandou R$1, o Érico. Depois fala que é materialista, marxista da Shopee. Não, cara, mas isso é só pra gente variar, cara. Pessoal, pelo amor de Não Deus. Isso é só pra gente variar. A gente Pessoal, tem que entender. pelo amor de Deus. É só pra gente variar. Isso é Kant ou isso é física quântica? Quem souber morre. Foi, né? O que pode e o que não pode. Certo? Então, porque Vamos lá. A lei, para que a ofensa abundasse, mas não... Ai, a bunda. Olha, eu nunca fui muito da filosofia, mas quando você fala isso da percepção, eu tive um insight, Samuel. Por favor, não me interrompa. Realmente, cada percepção, né, mostra uma coisa diferente, até quando a gente puxa na fenomenologia do Merleau-Ponty, por exemplo. Então, assim, em linhas gerais, deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. Então, por exemplo, se eu saio da minha casa... Eu tô vendo, cara, o que você tá falando, 1h da manhã Tá falando que é agnóstico. para atrair a minha companheira, Acreditando bom, em Deus. eu posso partir de uma percepção de que não tem nada de errado, eu só tava com insônia, é isso? Olha como você... Cara, me dá licença da Isso palavra que você tá falando se chama agora. agnosticismo, Deixa é eu- outra crença, mais ou menos uma vertente do cristianismo, até onde esses textos mencionam deuses acima de Deus e não como canon. Mas é diferente a Então tu percepção só interessa... conhecida. Meu irmão, eu ia ler tua... Agora eu não vou mais, cara. Vou te tirar da live. Cara, eu não posso ler tua mensagem no meu tempo, Itihan. Que isso, cara? Tu tá suprimindo aqui as minhas liberdades individuais, sabe? E deixa eu te falar, tu foi um bobão agora. Hã? Tu foi um bobão agora. Com toda... Peço até desculpa aqui o que eu tô falando aqui.
Fontana. Não que não existisse. Sim. Porque a morte ela entra e não precisou da lei. Justamente. Vamos voltar um pouquinho nesse assunto aqui, padre. Vamos lá. Caralho, mas 2 padres discutindo o texto bíblico é sacanagem. Mas o que eu tô entendendo é que, tipo assim, um Só tá que dizendo, esse padre eu não aqui- preciso aceitar pra ir pro pecado, mas eu preciso aceitar pra ser salvo. E ele quer lógica nisso, ele quer achar lógica nisso. Não tem lógica, Mas gente. assim, A não Bíblia faz não tem sentido, lógica. tipo assim, pra você aceitar, as condições de aceitar... Olha, eu vou aqui, bah. Olha só o que nós estamos tratando aqui que interessante. Nós estamos falando de condenar ou absolver mediante o conhecimento. Isso. Não tem como eu condenar alguém se alguém não conhece a lei. Quando não conhece a lei, o que acontece? Contratamos um advogado para que possa nos defender. Ele tá questionando o princípio da universalidade cristã, né? Esse entendeu bem suas aulas de traição, Sassa. Sassa tá com aulas, viu? Tá dando aulas aí. Dando aulas e aulas, tá? Ele entendeu bem o princípio. Ele tá questionando o no princípio seu- da universalidade, né? Tá na sua bio? Tá, não. Ele tá questionando o princípio da universalidade. É isso que ele tá questionando, né? Tá dizendo assim, olha, vocês têm uma premissa que é universal, que é de que o pecado está em todos os seres humanos. Só que uma pessoa que não conhece e que não tem condição de conhecer o texto sagrado bíblico cristão, não vai nem ter dimensão do que é pecado, né? Porque é muito louco como o cristianismo... Gente, o cristianismo é parte fundante do Ocidente. O cristianismo é parte fundante do Ocidente. Existem outras religiões do mundo que são tão potentes quanto o cristianismo. E são até maiores. Tá? A gente olha para o cristianismo para tudo, para pensar a vida, e Jesus Cristo, e antes de Cristo, depois de Cristo, porque a gente está no Ocidente. Se ele não aceita Jesus, porque ele está preocupado com ser pecador segundo os cristãos. Porque é isso que Sassa falou. Independente de outra pessoa não aceitar, ela vai ter que, senão ela vai para o inferno. Acho que esse é um dos maiores desesperos de quem tem família crente, é que a família quer lhe converter, porque mesmo que você não acredite, você vai pro inferno. Então ele quer lhe salvar, tá Aqui ligado? eu vou me expor um pouco. No dia que minha mãe descobriu que eu transei a primeira vez, Vai mesmo fazer isso. que eu tinha 18 anos. Como foi que ela descobriu? Minha mãe é crente, né? Eu tava com preservativo e eu não sei o que eu fiz, que eu deixei esse preservativo dentro de casa. Meu Deus. E aí, velho, eu saí, né? Fiquei com a pessoa e tal, e enfim, terrível, né? Ele guardou. Primeira gente, vez é o sempre preservativo, terrível. ele guardou. Só que eu levei, tipo assim, o preservativo é muito, né? E eu pensei assim, eu não sei se vai acontecer, né? Mas, então eu vou levar só um. Não sei se vai acontecer, vou levar só um. Aí eu peguei e tal, guardei escondido, tal, guardei, tal, morrendo de medo. Nesse dia eu senti pânico. Da hora que eu saí, da hora que eu acordei, que era o dia que eu encontrar essa pessoa, até a hora que eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, depois de sentir pânico, eu Aí senti que medo. você sentiu. Aí que sentiu. Da hora que eu acordei, a hora que eu fui dormir, eu fiquei assim, cara, da hora que eu acordei, até a hora que eu encontrei essa pessoa, eu fiquei assim, Daniel, meu ele Deus. guardou de recordação, tô pensando a mesma coisa, mas vamos ouvir aqui. Aí o que acontece? Eu peguei, né, peguei o preservativo, guardei e tal, e aí eu levei, não sei o que, voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, tirei um peso das minhas costas, né, porque a minha primeira vez foi tirar um peso das costas, porque todo mundo que eu conhecia já tinha transado, e eu fui só pra ter que transar, pelo menos pra dizer, né. Tirou um peso das costas. Tirei um peso das costas. Aí, porque tem uma cobrança em você ser um homem de 18 anos e você transar, né? Todo mundo da minha idade já tinha transado, ó, há muito tempo. E eu mentia pra todo mundo, né? Que eu dizia que já tinha transado. Só que uma vez eu saí com uma menina e aí a gente saiu e quando a gente saiu ela quis transar. E eu falei assim, não, porque eu sou virgem. Só que ela era amiga da minha amiga, que minha amiga tinha ajeitado pra mim, minha amiga da escola. Aí ela contou pra minha amiga. Aí no outro dia, quando eu cheguei na escola, tava todo mundo assim, ué, bichão... Transou ou não transou? Não era tu que era o transante? Caralho, meu irmão, eu tive que me desmentir. Eu falei assim, gente, vocês não entenderiam. Porque vocês todos já transaram. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou virgem. E aí, o que acontece? Eu saí com essa garota, aí eu peguei um preservativo e guardei. Falei assim, não sei se eu vou usar. Mas aí eu vou guardar aqui por via das dúvidas, né? Acabou que eu usei, né? Terrível, né? Foi terrível. Mas aí, quando acabou, eu falei assim, pronto, agora eu não vou mais transar também, né? Mas também não vou dizer que eu sou virgem, porque eu não sou. Mentira, porque a virgindade a gente sabe que é complexo, não é uma transa, não é uma coisa toda. Aí o que acontece? Aí eu cheguei em casa, pô. Mamãe tava lá. Caralho, meu irmão. Quando Quem eu cheguei tava em lá? casa, tava a mãe com A capa. o pacote aberto. A Pegou meia. o pacote, pá. Você está transando, Samuel? De onde Meu que irmão, nasce
a Que ideia de Deus. situação! Nasce Imagina da se era isso que condição você traçou. de desamparo do Se indivíduo. você ainda tem O essa indivíduo condição, não você suporta vende? essa condição de desamparo e por isso ele faz o quê? Ele cria um pai substituto, né? Um Deus pai que é protetor, Olha aí, ó. que te protege, que cuida de você, que está com você o tempo então, todo, todos os problemas que de supre as suas papai, Mas necessidades. aí, né? e aí as E existe uma e as outra ideia culturas que metafísica são- muito e parecida as com Deus culturas que são cristão, deuses, gente. o salvador comunismo da esquerda. Pronto, agora que pronto. essa? E aí as culturas. Aí deixa eu te falar. E as culturas que são deuses, querido. E as culturas que só entendem a terra como O sol, menino. Heliocentrismo, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Pelo amor de Deus. E aí eu cheguei em casa. O fogo era um deus. E aí eu cheguei em casa e minha mãe tava lá. Pegou a. Pá! O que é que tá Tá acontecendo? transando? Puta que Tá botando pariu. a pitoca pra fora? Meu irmão, que sensação de desespero terrível. Nossa. Aí eu falei assim, mamãe, eu posso explicar. E ela falou, só ficou pior essa frase. Eu tô virgem até hoje, né? Aí eu sentei. Na minha casa. Aí eu sentei na cadeira e ela ficou assim, quero explicações. Nossa. Ai, olha, me deu uma agonia aqui, ó. Aí eu falei assim, Ai. eu falei assim, porque minha mãe é evangélica, em algum momento eu era evangélico. Não, conservador. E aí eu deixei de conservador. ser. Então assim, Ex-crentes eu somos chegar todos pra minha ex-crentes. mãe, eu chegar pra minha mãe pra falar assim, pô mãe, transei com uma pessoa e tal. não. Aí ela falou assim, me explica isso. Vixe, Aí eu falei assim, mamãe, é uma biologia, né? Aí eu falei assim, isso aqui é um plástico, aí você abre, quando você abre, você puxa e tal, e é feito pra se proteger. Ela falou assim, não, você entendeu minha pergunta. Tá achando que eu sou bocó? Você está transando, Samuel? Aí eu falei assim, fudeu. Aí eu Ela falei fez, assim, é isso que eu quero saber mesmo. Aí eu falei assim, mãe, eu não sigo mais a religião da senhora. Foi uma bad, pô. Meu Deus, Foi foi uma nesse bad, momento? foi uma bad. Mãe, eu não sigo mais, eu não vou mais pra religião da senhora, porque eu não acredito mais. E eu preciso ter autonomia pra tomar minhas escolhas. Caralho, meu irmão, minha mãe ficou destruída. Nossa. Destruída. Nossa, Você vai fiquei para o... mal. E foi assim, você, eu não eduquei, falando nessas Nossa. palavras, eu não eduquei o meu filho até aqui para ele morrer no inferno. Meu Deus. Aí eu falei assim, mamãe, mas eu não vou morrer no inferno, porque no inferno é vida pra sempre. Não, Eu só vou sofrer pra sempre. vai sofrer pra sempre. Aí, caralho, meu irmão, pense numa bad trip Gente, muito que pesado. escroto. Muito. Peraí, pô. Quem? Muito Gente, pesado. ele com 18 anos já tinha esse repertório argumentativo e isso Muito foi porque pesado. com 19 que ele teve uma geladeira. Muito pesado, E com muito 20 pesado. uma TV, Muito sabe? pesado. E aí o que acontece? Era só livro. E aí o que acontece? Enciclopédia. Só que minha mãe hoje é uma pessoa completamente diferente, muito Clarinho, diferente. clarinho. E aí o que acontece? Boa Eu logo em fanfic. seguida eu transei, né? E aí eu falei assim, já transei, pronto. Já não Tirei o cabaço, vamos tirar esse peso. A resposta social que eu precisava entregar pro mundo e pros meus amigos, que eu não era mais virgem, eu Claro, já tenho. já foi. Não, Aí eu não só fui veio mais atrás de mim. Aí eu só fui transar de novo com a minha primeira namorada. Que certinho. Aí, muito tempo depois. Tipo assim, muito tempo depois. Certinho. Aí quando eu comecei a namorar de novo, e aí, velho, Eu e Black Eagle. o cara Vem assim. aí. Ah, Eu e Black Eagle. minha mãe não somos sabe juntos. que eu sou ateu até hoje e vai continuar assim. Eu tô aí em relação à transa. Vamos continuar assim? Todo mundo? E aí o que acontece? Aí eu, há muito tempo depois, aí eu arrumei uma namorada, né? Que foi minha primeira namorada. E aí foi um outro bad trip. Porque não era que minha mãe pensava que, tipo assim, eu transei uma vez. Ela não sabia, ela falava assim pra mim, você está fornicando. Que eles falam isso. Eu né? gosto dessas palavras. Você está em adultério. Aí eu falei assim, mãe, mas eu não tô traindo ninguém. Não, adultério é essa vida que você leva aí. Se você continuar, você vai para o inferno. Vai. Aí minha cabeça Vai. ficava, minha cabeça transitava muito entre uma culpa enorme A culpa cristã ela é horrível. pelo fato de eu tá vivendo. Nossa. E eu me sentia culpado, pô. Sim, por existir. E foi muito tempo até Sou culpado por sentir uma coisa que se chama tesão. Porra, é assim, é intrínseco. É muito difícil isso, gente. É uma bad, De pô. novo a gente é esse A gente fala assim, o mundo cristão nega a possibilidade de você existir para além do mundo heteronormativo e além disso nega a própria sexualidade. Sim, não pode. Tipo assim, transar para um cristão é um pecado. Eu O nunca. sexo para o cristão é reprodutório. Eu acho que é pior ainda ter a perspectiva do crente que só pode transar por trás, né? Eu vou usar esses termos aqui.
Porque senão tá pecando, né? E tá transando do mesmo jeito, é prazer do mesmo jeito. Ah, sim, tem muitas Galeras que não podem, né? Escolher esperar e tal. Esperar o quê? Pela frente? Inclusive, eu ia pra uma igreja que chamava igreja, eu não vou falar o nome porque pode ser que eu tome processo, foda-se. Evangélica, vou supor aqui o nome. Você vai jogando pra cima. Evangélica da Ré. Eu ia pra essa igreja. E aí teve um minha mãe já sagaz, né? Porque a gente veio de uma igreja que era muito conservadora, que era a Assembleia de Deus. E depois a gente saiu da Assembleia de Deus e foi pra uma igreja que era uma igreja teen. Que era uma igreja mais cool. Tipo aquela... da parede preta, tipo essa. Aquela cor, é uma igreja mais teen, mais jovem, mais clean, mais aquela limpa. Que é de os irmãos não falavam nada. Minha mãe é do reteté, levantava, girava, fazia várias Ana coisas. Torres. E aí a gente saiu dessa igreja e a gente foi pra igreja mais clean, ninguém falava nada no culto, todo mundo muito silencioso, não sei o que, uma igreja um pouco mais de... Glória! E aí não tinha isso, nada disso. Não. E aí minha mãe já sagaz, né? E aí teve tinha coisa de jovens, que era tipo assim, um retiro de jovens, e minha mãe não deixava ir, eu nunca entendi. Aí, teve uma irmã, aí teve uma irmã que foi pro retiro de jovens, voltou grávida. Voltou grávida igual Maria. Gente, não tem graça. A questão é que a gente passa por essa realidade por muito tempo. Muito tempo, pô. Eu acho que boa parte, né, do ela voltou grávida igual Maria virgem. Isso não pode. Tipo assim, isso é um tabu grande. A própria sexualidade é o ponto da gente não conversar sobre questões básicas básicas, pô. Sobre proteção, básicas. Sobre como tratar outra pessoa, sabe? Uma relação. Não pode conversar sobre. A gente é impedido de falar sobre algo que é inerente, que é a sexualidade. E não só sobre com quem eu vou me atrair. Assim, por exemplo, identidade, que é uma coisa básica também, ao ponto da gente acreditar na mamadeira de piroca, acreditar em... A gente beira essas fake news que elas batem muito no terror e no pavor que se tem com esses pontos que beiram a religião. Então, é sempre a gente bater num pavor moral, num terror moral, que a gente volta para esses ciclos. E acaba que, o que é que vai botar a ordem, o que é que vai botar... qual é a autoridade que a gente precisa para botar os jovens de novo naquela caixinha porque estão desrespeitando. E aí dá essa volta e que pega muita gente. Quantos e quantos de nós... Já não nasce um católico não praticante, ou a família toda é crente. E aí, toda vez que a gente bate em ex-crente aqui, que a gente fala, né, de muitos de nós ex-crente, é o mesmo ponto de que passamos por essas culpas que ficam por muito tempo. E fica por muito tempo mesmo. É terrível, ficam em todas as dimensões de relacionamento, de se achar menos, de não poder se experimentar as coisas da vida. Você não pensa mais, tipo assim, você não pensa mais, você vai pro inferno. Sim. Você não pensa mais, você vai pro inferno. Mas tem uma culpa que acompanha você, que é uma culpa que é construída desde que você é criança, quando você nasce na igreja. Porque é um bocado de gente dizendo pra você que primeiro que eles travam, que é muito maluco isso, o corpo dentro do exercício da fé cristã, o corpo precisa ser negado, gente. Samuel, eu queria falar duas coisas aqui, eu queria que você não me interrompesse, tá? Vai lá, fala. A primeira, eu queria perguntar se você já comentou sobre o voto de Israel, Estados Unidos e Argentina na ONU. Sim, na votação para colocar a escravidão como o maior crime contra a humanidade, que eles votaram contra, né? Foi. E a segunda coisa que eu queria perguntar, você disse que só voltou a transar depois de muito tempo com a sua primeira namorada. Foi aquela que você disse que namorou e na segunda semana de namoro você traiu ela dentro de um ônibus universitário? Foi essa mesmo? E depois te botou chifre de volta a ela? Gente, pelo amor de Deus. Teve isso, pessoal? Confirme aí pra mim. Sabe, você usou camisinha na ré? Sabe, você vai Ô, cara, por usada. favor. Não vai leiloar. Sabe, você vai leiloar a camisinha usada. Que é isso, gente? Não vai. Que é isso? Que é isso? Eu odiava o ambiente, então pra mim nunca era culpa. Da igreja? Então, mas mesmo que você odeie, as igrejas precisam ir de Porta dos Fundos. Calma lá. Mesmo que você odeie, algumas coisas ficam incutidas que você nem realiza. Tipo, muita coisa eu vim entender
Na terapia. Essa é a mesma namorada que você falou que se cagava traindo? Não, essa é outra. Gente, essa é outra? Que é isso, gente? Por favor. Vamos lá. A gente tá falando de uma parada que ela é para além do que a gente sente lá dentro. Por exemplo, eu gostava de igreja tal, ou não gostava, o ambiente tal era bom ou não era. Não, é fora... Mas esses conceitos, eles estão dentro do que a gente acredita enquanto verdade. É loucura, pô. É aquele... nos cortes anteriores... porque em algum momento é inquestionável, né? Na live anterior, acho que foi até do Sacane que você falou assim, você tá atrás de verdade, mas a ciência não tá atrás de verdade, né? A ciência tá atrás de comprovar com metodologias. E assim, quem está atrás de verdade em maior escala é a religião. E ela mexe com a formação de quem nós somos, de como a gente se entende no mundo. Então, como é que a gente vai, logo depois, tentar tirar as bases de quem nós somos, destruir essa versão para poder ser quem a gente quer ser? O Santinelli fala muito isso, de que teve que de sair daquela versão dele, destruir aquela versão que construiu ele enquanto ser humano para poder permitir uma nova versão em que ele se sentia confortável. E é terrível, porque assim, cria um você que você não vai precisar... Você não vai... Opa, né? Você não vai precisar sobre você não vai precisar pensar sobre você, porque quando você pensar sobre você vai recorrer a algumas premissas que são inquestionáveis. Então as suas crenças, a sua forma de ver o mundo vai passar necessariamente por isso. Sim. Então se investigar, fazer... Eles têm pavor de autorreflexão. Eles têm pavor na igreja evangélica de se inserir numa lógica de autorreflexão. Eu vou pensar sobre mim, sobre as minhas ações, nada disso. Uhum. Eu não preciso fazer isso. Uhum. Porque eu já tenho... Tudo pra mim já tá certo. O que eu tenho que acreditar. E a forma como eu tenho que olhar pra mim já tá definida. Já tá escrito, né? Já tá escrito. E aí, assim, quando você sai disso, é um processo de ruptura mesmo, assim. Uhum. Porque você vai precisar se compreender mesmo. Tipo assim, caralho, coisas que você não faz ideia, ou coisas que sobre você mesmo, mas que sempre tiveram ali, você vai precisar pensar sobre isso. Eu vou precisar pensar sobre aspectos da minha personalidade. Eu vou precisar pensar sobre a forma como eu me enxergo no mundo. Eu vou precisar pensar sobre a minha identidade. Eu vou precisar pensar sobre a forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu vou precisar pensar sobre o meu jeito de falar. Porque é tudo treinado dentro da igreja. O diálogo que você vai ter com as pessoas é treinado. É um diálogo de conversão, gente. Eles treinam você para converter pessoas em qualquer diálogo. Porque você está sempre à espera de alguém chegar para que você possa oferecer aquilo que eles chamam de a palavra de Deus. Que não é, né? É o pastor querendo levar você para a igreja dele e fazer todas essas coisas. Né? E nem só o pastor, né? Porque assim, essa perspectiva ela também está dentro da conversão católica. E assim, eu posso falar até dentro do espiritismo, sabe? De repetir esse mesmo caminho que veio de muitas igrejas e que depois se tornaram espíritas, que é uma religião muito jovem, né? 150 anos é muito jovem. E boa parte do Brasil, né? Muito jovem. Tem um bocado de adolescente com essa idade, eu conheço. É muito... Entendeu? E assim, se a gente for para esse ponto de que molda o nosso jeito de conversar com as pessoas, sabe? O nosso jeito de se apresentar, de como que a gente trata, mas que na verdade a gente nem reflete, sabe? Chega o ponto de que eu não posso pensar do jeito que eu me visto. Cara, é muito louco isso. Que é eu a maior não posso loucura. Pensar no jeito a maior que eu loucura me visto. E tem uma coisa, tá? A igreja evangélica, eu percebo isso, assim. Homens têm certo tipo de regulação na igreja. Irmão, mas mulher é muito pior. Gente, é muito pior. Eu escutei pregação de pastor dizendo que via demônios com a unha grande e que as mulheres não podiam fazer a unha por causa Samueso disso. mandou R$5. Samuel, é verdade que depois da sua primeira transa, você ficou conhecido como Samueso? A camisinha é um sucesso. Eu não acredito que ele meteu essa. Mas muito, tipo assim, pronto, aqui na Natal é muito quente, né? Isso é idiota, mano. É muito, muito, muito quente. E eu demorei muito tempo pra poder ir de short ou de bermudinha, porque primeiro eu não podia mostrar as pernas, né? E também porque não tá depilado. Então, assim, chega um ponto de repressão de tipo, a gente chegou no momento de eu não vou usar saia longa e vestido longo, porque isso é de crente e tem repressão. Então, a questão da burca, que a gente também não pode, mas eu também não posso me apresentar do jeito que eu quiser.
E qual é a questão de eu estar de short e o homem pode estar de short e eu não posso? Não, mas na igreja o homem não pode ir de short também. Não, tem que ir de terno e o caralho. Mas o que eu penso é uma crítica às outras religiões. Sabe ser almático aí. Ô Samuel, esse conselho que você deu aí sobre guardar a camisinha pra reutilizar, pô, cara, não achei meio paia, pô, você ainda deixar a camisinha em cima da mesa. Cara, vocês distorcem absolutamente tudo que eu aí falo. Depois você, enfim, tudo né, que não eu foi falo, uma história vocês distorcem. não foi um rolê muito católico, tá ligado? Tudo aí depois que você teve que se explicar que não conseguiu usar a camisinha porque chegou na hora o Vini Júnior não subiu e aí a camisinha ficava soltando. Foi uma história devastadora essa daí, viu, cara? Rapaz, sinceramente, cada dia é pior. Cada dia pior. Não, Dan, não é que tem que se depilar na igreja. Cada dia que pior. Não pode, por exemplo, uma mulher não estar com a perna depilada, por exemplo. Isso tá sujo, né? Chega uma lógica de masculinidade que você tem que estar com as unhas feitas, como o Samuel falou, né? Senão vem o demônio da unha feita. Então, vai se criando. Mas isso na igreja tradicional, porque na igreja nova, gente, a igreja nova, eu vou falar pra vocês o que é a igreja nova, tá? Primeiro é um grande Tinder de desesperados. A nova igreja da Parede Preta é um grande Tinder de desesperados, tá? É um monte de gente solteira, doida pra arrumar um marido, doida pra arrumar uma mulher. É um cara que é um cara rodado pra caralho, cheio de doença, que decidiu ir pra dentro da igreja depois de virar o Satanás. Aí ele chega dentro da igreja e ele vai procurar aquela menina que nasceu na igreja, virgem, que nunca saiu, talvez nunca tenha nem beijado na boca. Mas essa preta é a que tem o nome em inglês? É? A igreja é essa aí. E também é uma reunião de classe média. Porque eles precisam se reunir, porque eles precisam dar sentido à vida e se coletivizar. Porque a classe média no Brasil é tenebrosa, né? Não tem pelo que se preocupar ou não quer se preocupar pelo que teria realmente que se preocupar. Então as preocupações deles são das ordens abstratas, né? Família, Deus, tudo isso é abstração. Então o que eles fazem? Eles se reúnem para poder dar sentido. Então é um conglomerado de classe média de merda que tem vontade de ser rico e que tem vontade de ou arrumar um marido ou arrumar uma mulher. Então tudo lá dentro. Aí tem uns cursos de formação que você paga, que minha prima pagou R$350 por curso de formação. Ela e o companheiro, que ele pagou 350 e ela pagou 350 para assistir uma palestra do pastor que ia ajudar eles o casamento a ser bom. E o pastor falou o quê? O pastor Cláudio Duarte, sei lá o nome dele. Fez uma palestra lá, R$350 cada pessoa. Pra onde é que vai esse dinheiro, mano? Pra onde é que vai esse dinheiro? Não, e ainda teve o padre, que o Cauê falou que cobrou 350 mil pra cantar num casamento. 350 mil pra cantar no casamento. Vamos lembrar que o que a Bíblia diz, que eu não acredito, tá? Mas o que a Bíblia diz é que Jesus ele limpava o pé dos moradores de rua. Sim, dos parceiros tudo. Dos parceiros tudo. Flávio Timelo, o nome do padre. Flávio Timelo? Cara, foi muito... Eu consigo ficar horas dentro da minha cabeça por ter sido criado dentro da igreja também. É terrível, não dentro da igreja, né? Dentro do centro, mas eu consigo dissociar bastante. É terrível. Então, assim, a gente entra, pronto, dissociação é um ponto de transtorno, por exemplo. Né? A gente entra... a gente pode... Caralho, eu dissocio demais, velho. Depois a gente... E assim, é um ponto da gente pensar sobre... moldar a nossa personalidade, o jeito como a gente se comporta, sabe? É isso que a gente tá falando. Dissocia-me. É isso que a gente tá falando, sabe? Do ponto da gente mexer nos nossos... Cuspiu no meu olho, que é isso? Eu não quero mais falar. Caralho, que é isso? Perante a lei, uma vez que eu não conheço a lei. Então por isso que serve advogado hoje. Para me defender mediante aquilo qual eu não conheço. Mediante a acusação. Vou falar daqui. Padre, raciocine comigo. Que é isso? Chamou o padre de burro, pô. Não, hoje ele tá me Detalhe, humilhando. a gente só viu... Assim agora, detalhe, a gente viu 3 minutos começo da live, tinha medo de doença, é 1 por isso minuto tu não pra cada tá 10 com as minutos. pessoas. E aí pula pra tu falar da tua primeira experiência. E aí eu não entendi se tu guardou de volta no teu bolso. Vamos abrir a igreja do pastor Samuel. Ou a camisinha usada. Puta que pariu! Puta que pariu, cara! Sabe? Porra! Não te entendi não, cara. Porra! Será que ele guardou a camisinha com sabe? Oi, Não. Eu deixei dentro pessoal, padre, usa o cérebro um pouquinho. Ah, nojento. Existe muitos nós dentro de nós.
Padre, usa o cérebro. Então eu sabia que tu era É um jeito de chamar de burro, né? Eu Agora sabia eu vou ter que tu falar era assim, nervoso da Tete. Se eu falar daqui de trás, será que vai pegar? Pronto, agora é pronto. Vai bater ali o agora é pronto. Vai bater